Graça e paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um Café Mais Palavra. E nessa tarde, nesse dia, o Espírito Santo tem uma doce revelação para ministrar aos nossos corações, que está no livro de Gênesis 22, do 1 ao 5. Mas em especial nós vamos ler o 1 e o 2, amém? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse a Abraão. Este lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Amém? Moriá significa um lugar onde se vê o Senhor. Aqui nessa palavra, aqui no 5, é a primeira vez que aparece a palavra adoração. E foi nesse movimento de Abraão ali, né, Deus provando o coração de Abraão, debaixo de uma atmosfera de um altar de holocausto, que significa um ambiente de obediência, onde se manifestou, através da obediência de Abraão, um movimento ali de adoração. Imediatamente ele pega os seus 2 servos, pega o seu filho Isaque, pega o cutelo, pega a madeira, a lenha e sobe. E ali ele apresenta Isaque e ali ele é aprovado por Deus nesse movimento desse holocausto. E em seguida, no 16 e no 17, fala de uma aliança que Deus faz com Abraão. Uma aliança diante de um posicionamento de obediência. Ele fala o seguinte aqui, ó. Disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que de veras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Igreja do Senhor, Deus, muitas vezes nós achamos que um movimento de adoração é um movimento de musicalidade, mas aqui não houve uma música, mas teve um posicionamento de adoração. Teve um movimento de obediência que significou diante do mundo espiritual uma relevância em adoração. E Deus, primeiro, Ele está nos chamando para construir altares. Abraão, ele foi reconhecido por Deus e por gerações como um homem de altares. E nesse momento aqui, nós não vimos aqui o coração questionador, nós não vimos, né, um coração cheio de dúvida, mas nós enxergamos um coração pronto a obedecer. Diante de uma oferta, né, Deus vira para ele e fala assim, olha, pega teu único filho a quem tu amas e sobe para esse lugar, né? Então Deus está nos chamando, nos atraindo para esse ambiente da adoração, não somente com os nossos louvores, não somente com os nossos instrumentos musicais, mas Deus está chamando a sua igreja a um ambiente de obediência, independente do tamanho do movimento que Deus está promovendo para a igreja nesses últimos dias. Deus ainda está nos validando na adoração através de um coração adorador. Deus está falando assim, porque o seu coração foi obediente, se moveu para esse lugar, para mim subiu como incenso, como aroma agradável diante dos céus. Deus está buscando uma geração que adora diante das circunstâncias. Deus está chamando uma igreja madura a entrar nesse lugar e confiar em Deus, a adorar a Deus, não somente com a nossa adoração musical, mas com as nossas obediências, com os nossos movimentos de nos render diante do altar de Deus. E eu quero convidar você nesse dia a se render nesse lugar e chamar, né, esse novo destino que Deus tem para você nesse lugar, né, porque foi nesse lugar que o destino de Abraão foi transformado, foi mudado. A aliança de Deus foi selada nesse momento e Deus quer selar a sua aliança com você através de um movimento de obediência diante dele e diante da terra. Amém? Que essa palavra possa abençoar o seu coração e que Deus te abençoe nesse dia, que seu coração seja edificado no nome de Jesus. Amém.